Olá, tudo bem? Nós estaremos iniciando hoje um programa onde iremos apresentar algumas videoaulas abrangendo o conteúdo da prova do processo seletivo FUNEC 2014. Notem que não é do nosso programa, não é do nosso interesse aqui abordar de forma exaustiva toda a matéria relacionada à linguagem básica de conjuntos. Então não vamos entrar em detalhes. Nós vamos apresentar dois exemplos, duas questões que são padrões, costumam aparecer na maioria das provas de concurso que envolvem conjuntos. Na hora de ler o comando da questão, vamos prestar atenção aos detalhes e aos conhecimentos que você precisa desenvolver, correto? Note o primeiro exemplo aqui, onde fala de dois conjuntos. Um conjunto A, que tem este intervalo, percebam, são números x que pertencem ao conjunto Z, o conjunto dos inteiros, dentro deste intervalo x maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 2. Então, o conjunto A terá números dentro deste intervalo. O conjunto B, por outro lado, serão elementos que pertencem ao conjunto Q dos números racionais dentro do intervalo x maior ou igual a menos 5 sobre 2 e x menor ou igual a 2,43. Então, os elementos do conjunto B estão dentro deste intervalo. Ao você ler uma questão assim numa prova, do que você precisa ter uma boa noção? Noção sobre os elementos de conjunto. Os elementos que pertencem ao conjunto dos naturais. Quem são eles? Começa no zero e vai. 0, 1, 2, 3, até o infinito positivo. Precisa ter uma boa noção dos elementos que pertencem ao conjunto dos inteiros, que vem do infinito negativo, vem com todos os números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito positivo. Notem este detalhe importante. O conjunto dos naturais, eles estão contidos dentro do conjunto dos inteiros. Correto? Agora, o conjunto dos racionais, que vem do infinito negativo, tem todos os números dos conjuntos inteiros, acrescentando quem? As frações e os números na sua forma decimal. Ok? Então, estes são os elementos que vamos ver do conjunto A e do conjunto B. Além dos três conjuntos, temos também o conjunto dos números reais, que tem todos os elementos do conjunto dos racionais e entram os números irracionais. Ok? Então, percebam, desenvolvam inicialmente estas ideias. Tenham boa noção, tá, dos elementos que pertencem a cada desses conjuntos, para que na hora que você ler o comando da questão, você não ficar perdido em saber quem são os elementos do conjunto dos inteiros. Agora vamos, numa outra tela, observar o que se pede quando a questão apresenta este comando. Vamos então para uma segunda projeção. Vamos então notar quais são algumas informações que estão sendo colocadas. Primeiro, diz que raiz de 5 pertence à união do conjunto A com B. A união com B. Isso é verdadeiro
ou é falso? Diz também que 1,6 pertence ao conjunto A. Verdade ou mentira? Outra informação. Menos 1 pertence à interseção dos conjuntos A com B. Outra informação. Menos 1,8 pertence ao conjunto B menos o conjunto A. E fala que 8/3 pertence ao conjunto B. Se você tiver uma boa noção de conjunto, você já consegue fazer uma distinção rápida dessa questão aqui e dessa questão aqui. Se você saber quem são inteiros e quem são racionais. Mas as outras três, você vai precisar de conhecer uma linguagem de conjunto. Por exemplo, o que é união de dois conjuntos? O que é interseção de dois conjuntos? E como fazer uma operação entre conjuntos. Ok? E aí você então terá as opções apresentadas à prova. Questão A. V, F, V, F, F. Questão A, opção B, a opção C e a opção D. Vamos ver uma maneira de resolver essa questão? É lógico que na resolução eu vou ampliar para vocês um outro conceito muito importante na matemática. O conceito sobre reta numérica. Mas é o que vamos apresentar no próximo quadro. Ok? Vejamos então. Retas numéricas. Então vejamos aqui uma ideia na matemática muito cobrada em exercícios de concurso, que é o conceito de retas numéricas. No conjunto dos naturais, temos a reta numérica, onde ela começa no zero, e aí temos, numa sequência, 1, 2, 3, até o infinito positivo. O conjunto dos inteiros inicia no infinito negativo e vem, aí entra menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito positivo. O conjunto dos racionais, o conjunto Q, começa também no infinito negativo e é aqui que nós precisamos de ficar atento. À medida que vai entrar os números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito positivo, onde que irão entrar nesta reta numérica os números decimais e as frações. Então vejamos bem, nós tínhamos no problema o número menos 1,8. Onde este menos 1,8 aparece no conjunto dos racionais? Ele vai aparecer entre menos 1 e menos 2. Então ele está aqui, neste ponto. O número 1,6, ele está entre o número 1 e o número 2. Ele está aqui. O número 2,43, ele está entre o 2 e o 3. Está aqui. Agora fica uma coisinha curiosa. 8/3, ele está onde aqui na reta numérica? Para isto, nós precisamos, então, transformar o 8/3 em número decimal. Isso é feito de uma forma bastante simples. Divide o 8 por 3. Você terá 2 que multiplica 3. É 6. Desce 2.
Para continuar a divisão, vírgula, baixa um zero e 20 por 3, 6. Porque 6 vezes 3, 18. Só isso aqui para a gente tá bom. Vai dar uma dízima periódica. 6, 6, 6, 6, infinitamente. Com esta divisão, você consegue perceber que o 8/3 ele está depois de 2,43. Ele está aqui, entre o 2 e o 3. Correto? Agora, o conjunto dos reais, ele vai entrar todos os números inteiros, todas as frações e números decimais que existem, e vai entrar os números irracionais. Por exemplo, raiz de 5. Ele está exatamente onde? Nesta reta numérica. Sabemos, e é preciso, lógico, que você tenha um bom conhecimento sobre as raízes exatas. Por exemplo, você sabe que raiz de 4 é 2. Vamos colocar aqui na frente, né? Fica mais fácil. Bom, A2. Nota que a raiz de 5 então é depois de raiz de 4. Raiz de 5 está aqui, ó. Raiz de 5. Você tem raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9. Que é a outra raiz exata, que é igual a 3. Ok? O que você percebe com isso? Que a raiz de 5 é um número que está entre o 2 e o 3. Não é? Entre 2 e 3. Como raiz de 5 está perto de 4, você consegue, por dedução, não é? Numa hora de prova, não adianta você, não precisa você ficar fazendo cálculos, querer cálculos exatos demais. Você só precisa perceber que raiz de 5 é aproximadamente um número perto de 2. Seria 2,2 e dá um número irracional. Qual é a ideia de número irracional? A chamada dízima não periódica é que os números não repetem em período. Certinho? Agora que você notou os conjuntos numéricos e onde estão localizados os números, vamos então ver o que é verdadeiro ou falso na nossa questão. Vamos à resolução. Vamos então observar o que as questões estão falando. A questão primeira aqui está dizendo que raiz de 5 pertence à união do conjunto A com o conjunto B. O que seria unir conjunto A com conjunto B? É simples, não é? Pega os elementos de A e nota os elementos de B que não tem em A e junta os dois, formando então a união dos dois conjuntos. Só que perceberam que lá no comando da questão dizia que A eram elementos dos números do conjunto dos inteiros e B são elementos dos conjuntos racionais. E vimos que raiz de 5 pertence ao conjunto dos reais. Então, evidentemente, isso aqui é falso. Não é? 1,6 pertence ao conjunto A. Ora, como nós vemos que o conjunto A são elementos do conjunto dos inteiros e 1,6 é um número racional,
evidentemente, ele não pode pertencer ao conjunto A. Então, isso aqui também é falso. Menos 1 pertence à interseção do conjunto A com o conjunto B. Vamos então ver o que é interseção. Interseção são elementos que existem no conjunto A e também existem no conjunto B. Olha só o que é o conjunto A. Não são os elementos dos inteiros menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E o conjunto B? Não é o conjunto que começa com 5 meio e vem 2, menos 1, 0, 1, 2, 2,43. E menos 1, ele existe no conjunto A e ele existe no conjunto B. Ele vai entrar nessa interseção. Está nos dois conjuntos. Então, menos 1 pertence à interseção dos dois conjuntos. Como essa interseção é um conjunto até pequeno para se fazer, então nós vamos perceber, ó, menos 3. Menos 3, ele pertence ao conjunto A. Mas menos 3 não pertence a B. Então, ele não entra na interseção. Menos 2. Menos 2, ele está no conjunto A. E ele também está no conjunto B. Então, menos 2, ele vai entrar. Lembra que o conjunto B, ele começa com 5 meios. Não é? Menos 5 meios. Essa fração aqui. Que nós sabemos que é o número decimal menos 2,5. Então, olha, menos 2 está dentro do conjunto. Depois entra também o menos 1, porque ele está em A e está em B. Entra o 0, entra o 1 e entra o 2, não é? Daí fecha. Não existe mais elementos comuns. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Diz o comando que menos 1,8 pertence ao conjunto B menos o conjunto A. Como é que nós montamos uma operação de conjunto? Com o conjunto B, tem as frações e números decimais. E tem números inteiros, os negativos e positivos. E o conjunto A é apenas de números inteiros. O que nós podemos, então, observar desta subtração? Nós vamos pegar o conjunto B e tirar do conjunto B os elementos do conjunto A. Vai sobrar quem? Vai sobrar as frações, como menos 5 meios, que existe lá no conjunto B e não tem no conjunto A. Nota que o menos 2 sai, porque menos 2 tem em B e ele tem em A, e eu estou tirando. O 0 também irá sair, né? E outros números que nós podemos, então, observar. Menos 1,8. Tem também o menos 1,6. Né? Aliás, 1,6. 1,6. E vai entrar quem mais? Vai entrar 8 terços. Tá? São números que estão no conjunto B e não estão em A. Menos 1,8 pertence à subtração dos dois conjuntos? Olha aqui. Isso aqui também é verdade. 8 terços pertence ao conjunto B? Percebemos que sim, não é? Porque 8 terços está naquele intervalo, menor ou igual a 8 terços. Isso aqui também é verdade.
falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A opção para essa questão é a letra D. Agora nós percebemos aqui algumas ideias que vocês vão precisar de estar trabalhando caso você não domine bem estes conceitos. Conceitos como reta numérica, como os conjuntos numéricos, não é? O que é interseção, união, subtração. E aí vocês podem dar uma olhada nas apostilas, nos livros didáticos, para você então se inteirar, porque vai precisar deste domínio nestas questões.